noite. Em um lugar, queria pedir desculpas aí pelo tumulto aí, mas isso tem um lado positivo também, que é esse sinal de que as pessoas estão se interessando pela questão, estão querendo participar. A gente realmente não imaginava que fosse ter essa procura toda, então a gente achava que o auditório fosse suficiente, mas então a falta de conforto aí, me desculpa, mas compensa por esse outro lado, a gente saber que vocês estão querendo participar. Então o objetivo, meu nome é Rodrigo da Costa Lins, sou procurador da República no município de Volta Redonda e sou responsável por essa região toda aqui do Médio Paraíba, no qual se inclui a cidade de Vassouras. Qual é o objetivo dessa audiência pública? É a gente discutir a importância do centro histórico, que é um patrimônio cultural brasileiro, discutir o que precisa ser feito para preservar esse patrimônio, o papel de cada um, da União, do IPHAM, porque é um bem tombado pelo IPHAM. O tombamento é uma forma de proteção de bens materiais ou imateriais que sejam significativos para o patrimônio cultural brasileiro. Então, saber o papel da União, do IPHAM, da Prefeitura, dos proprietários dos imóveis, porque hoje a gente infelizmente chegou numa situação tal que o Centro Histórico de Vassouras ele está efetivamente em risco. Eu mencionei ali no início, não sei se a dona Bernadette, que mora ali ao lado do asilo, então a gente estava tentando, a situação é tão crítica que a gente estava primeiro buscando escoramentos de alguns imóveis para depois a gente pensar em recuperar esses imóveis. A gente está buscando, o que é o escoramento? É uma medida para tentar evitar que haja o desmoronamento desses imóveis. Então a gente infelizmente chegou nessa situação tão crítica a ponto da gente, a nossa prioridade máxima hoje, até então, estava sendo trabalhar com escoramento. A gente conseguiu eliminar o escoramento do asilo, conseguiu o escoramento do Paço Municipal. A Prefeitura vai falar também sobre a situação do escoramento da Casa Barão de Vassouras. Então, quando eu tive para buscar uma liminar para essa questão do asilo, a dona Bernadette, que ela estava passando, então ela sintetizou de uma forma muito contundente a situação do Centro Histórico de Vassouras. Ela olhou para o asilo e ela disse: a gente vai ficar olhando esse patrimônio todo se perder e não vai fazer nada, porque depois que caiu, está caído, não levanta mais. Essa foi a frase da dona Bernadette, e que me tocou muito, e que eu transcrevi isso na petição que a gente pediu a liminar lá e que o juiz deu a liminar, mostrando que a situação é tão gritante que não precisa ser especialista em patrimônio, não precisa ser historiador, não precisa ser restaurador para ver o tamanho do problema. Então foi esse o objetivo dessa audiência, de trazer isso, de discutir, de ouvir e de buscar alternativas para resolver esses problemas. Então, eu estou aqui, aqui à mesa tem o nosso prefeito, Renan Vinícius, a Érica Diogo, que é representante da presidência do IPHAM, Paulo Parrilha, que é o chefe do escritório técnico ainda, né, até o final desse ano, infelizmente vai nos deixar ali. O Alexandre Gianni, que é representante da Superintendência do IPHAM no Rio de Janeiro, e a Isabel Rocha, que é quase um bem tombado aqui de Vassouras. A gente teve quase história. Vou tentar ser... encerro aqui a
palavra, depois eu até retomo para responder talvez perguntas, ou a gente discutir algum ponto específico, mas eu queria passar a palavra inicialmente, eu vou passar a palavra por 10 minutos para representante da presidência do IFAM, da superintendência, para a prefeitura e para Isabel, vai falar um pouco da importância do centro histórico, com 10 minutos cada um, para que a gente tenha tempo de vocês falarem também, perguntarem. A Ana Carolina, cadê a Ana Carolina? Ana Carolina, que é pepista, que é o programa de especialização do IFAM. Ela vai anotar, Ana Carolina. Fica aqui, Ana Carolina, o pessoal te vê. Ana Carolina vai anotar, ela vai passar anotando quem quiser se inscrever para falar ou para perguntar. Então ela vai passar, quem quiser vai levanta a mão que ela vai passando e anotando as inscrições para falar. Tá bom? A doutora Tereza, que é presidente da Procuradoria Federal especializada junto ao IFAM, no Rio de Janeiro, a Tereza Beatriz. Do INEPAC tem algum representante? Então, por favor, representante do INEPAC, eu convido para compor a mesa também. A gente, nessa confusão da entrada, acabou... Então, passo a palavra a Érica, representante da presidência do IFAM. Boa tarde, é um prazer participar aqui desse debate com vocês aqui em Vassouras. A presidência do IFAM, nos últimos anos, vem trabalhando de maneira muito intensa na articulação da superintendência junto aos municípios. Então, ter a oportunidade de participar de um debate com os moradores mostra que, na verdade, esse esforço tem sido ampliado em muitos lugares. O planejamento das ações do IFAM em conjunto com o município, a Isabel, aclamada como um bem tombado, e o Paulo também trabalhando com vocês nesses últimos... A Isabel há algumas décadas, né? Eu acho que Vassouras tem uma situação, pelo pouco que eu conheço, bastante propícia para essa discussão de fortalecer esse pacto, o prefeito aqui presente, das ações conjuntas entre o IFAM e o município. No caso da nossa atuação, da área central, eu acho que uma das ações importantes que a gente vai ter a possibilidade de discutir aqui é a recuperação dos imóveis que estão na área tombada, a recuperação dos outros imóveis, além dos imóveis dos monumentos, dos imóveis privados, que eu acho que ao longo do debate vai ser uma possibilidade mais... Acho que ao longo da discussão eu me disponho a discutir com vocês isso, que é a recuperação dos imóveis privados aqui da área tombada. Acho que, se for necessário, depois eu faço uma apresentação maior, mas acho que é um tema importante da gente debater. Eu passo a palavra para os outros representantes. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito aqui a iniciativa do Ministério Público Federal, porque realmente é uma situação onde o nosso município, ele muitas vezes, né, se sente sozinho por conta dessa questão. Quando eu digo sozinho, eu quero dizer em relação à atenção que o governo federal ele vem olhando para o centro histórico do nosso município, que é de interesse nacional. Afinal, o tombamento ele dá essa conotação, né, jurídica, evidente, e, enfim, a percepção é essa, e é uma realidade, de que o nosso centro histórico ele tem um interesse nacional, ele é de todos nós, pertence a todos nós. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental que o governo federal tenha uma atenção específica, né, voltada
tem uma política pública voltada a esses municípios que têm em sua área central, que tem no entorno, uma área de interesse nacional tombada pelo IPHAN. Eu vejo aqui em Vassouras que existe um esforço muito grande do escritório técnico do IPHAN aqui na nossa cidade para que a gente consiga ter o centro histórico preservado. E se hoje nós temos um centro histórico, com certeza isso se deve à atuação do IPHAN em nosso município. Hoje discutimos aqui o precário estado de conservação. Com certeza, se não fosse a existência e a presença intensa aqui do IPHAN, hoje nós nem estaríamos discutindo isso. Discutiríamos, talvez, numa aula de história, o que foi o Centro Histórico de Vassouras no passado, enfim, contando aqui a história de Vassouras. Hoje, se temos um centro histórico, e eu acho importante colocar dessa forma. Conforme eu disse, é da nossa opinião que o governo federal deve ter uma política pública voltada para esses municípios. Chover no molhado aqui, dizer a situação de uma prefeitura do interior como a nossa. Evidente que não temos recursos para que isso possa acontecer, uma restauração, para que possa acontecer até uma atenção melhor em relação à manutenção. Eu acho que nós temos que avançar e temos até a oportunidade de avançar aqui localmente, mas precisamos ter a atenção do governo federal. No ano passado, surgiu uma grande esperança, uma nova esperança surgiu, que foi a assinatura por parte do município de Vassouras do Plano de Ação das Cidades Históricas, apelidado PAC das Cidades Históricas. Uma esperança muito grande. O IPHAN local fez o seu papel, realizou não sei quantas audiências, Isabel, mas foram diversas audiências, não foram uma ou duas, algumas audiências, realizaram algumas audiências públicas, eu lembro de uma lá dentro da prefeitura, onde ouviu a sociedade. Tiveram vários segmentos da sociedade de Vassouras presentes a essa audiência pública, organizada aqui pelo IPHAN, justamente para se definir o que? As prioridades. O PAC das Cidades Históricas, ele contemplou cerca de 15 municípios. E nós tivemos o privilégio, depois de feito o dever de casa, definidas as prioridades, ouvindo a população, foi encaminhado isso à parte, enfim, competente, ao governo federal, creio que o Ministério da Cultura, não temos mais essa certeza, e no ano passado eu tive o privilégio de assinar esse plano, esse convênio, lá no Palácio Guanabara, onde eu tive a oportunidade de sentar na mesa, representando todos os 15 municípios, tive a oportunidade de falar nessa audiência. A Isabel estava presente, o Paulo Parrilha também estava presente, estávamos radiantes com aquela situação, porque encaramos aquilo como a grande resposta, a grande solução ao problema. Nós tivemos a oportunidade de discursar para o ministro da Cultura, para o presidente do IPHAN, para o superintendente do IPHAN, que chegou um pouco atrasado porque estava vendo a questão de um incêndio no Rio. Eu lembro que tinha uma situação dessa, um incêndio que teve lá no patrimônio, mas chegou. Para o governador do nosso estado, para o vice-governador, para a secretária de Estado de Cultura, todos na mesa. E eu lá representando Vassouras. Eu fiquei assim numa situação muito animada, realmente, muito empolgado com aquilo que estávamos vivendo naquele momento. Divulgamos isso no jornal, foi divulgado aqui no jornal local. A população, que criou-se uma expectativa muito grande na população, e aí a coisa começou a agarrar. Esse é o nosso sentimento. Primeiro, aquele convênio que nós assinamos, até hoje não recebemos a nossa via. Quando nós assinamos, vamos levar para publicar no Diário Oficial da União. Não recebemos a nossa via. Ficou uma situação em aberto, uma situação no ar, sem passar aquela certeza para todos nós. Segundo, os recursos ficaram, parece que, agarrados, e aí realmente não temos mais a informação. Foi liberado parte desse recurso para a elaboração de projetos. Afinal, a primeira meta do PAC das Cidades Históricas foi a elaboração de projetos, contemplando diretamente 5 casarões. A Casa do Barão de Vassouras, a antiga prefeitura, o antigo fórum, o Paço Municipal, a Casa das 14 Janelas, a Azepava e o antigo Asilo Barão do Amparo. E foi contratada uma empresa pelo IPHAN, através de um pregão eletrônico organizado pelo IPHAN, e a empresa iniciou os trabalhos, parece que está para entregar o projeto, já entregou, alguma questão a ser ainda resolvida em relação a isso. Mas a primeira meta, já mais de um ano para elaborar os projetos. A segunda meta
efetivamente para liberar o recurso para a restauração, para pegar esse projeto, tirar do papel e ver a obra. Ainda não aconteceu e, na nossa visão, pelo menos da Prefeitura, não temos assim mais esperanças em relação a resolver isso naquele plano que foi assinado. Eu venho participando de algumas audiências que do Ministério Público Federal, através do Dr. Rodrigo, vem realizando, né, convocando, realizando lá em Volta Redonda. Principalmente, né, para falar a questão da situação do imóvel, né, onde chamado, né, a Casa do Barão de Vassouras, na esquina ali do Paqueras, para que fique claro. E aquele imóvel, ele passa por diversos problemas, né, em relação à repercussão nacional. A gente vê aí capa de Jornal Globo de domingo, página inteira, mais de uma página, sábado passado, mais uma página no Jornal Globo, hoje mais uma página no Jornal Dia, falando não só dessa audiência pública, mas principalmente da Casa do Barão de Vassouras. Nosso grande, seja pela visibilidade, mas principalmente pelo significado da história, de grande parte da história de Vassouras estar ali naquele local. Nós temos uma situação complexa. Primeiro, na nossa visão, na nossa opinião, o que realmente deve ser feito é um chamamento ao governo federal para que o governo federal possa efetivamente olhar para a cidade de Vassouras, enxergar que aqui existe um centro histórico tombado de interesse nacional e efetivamente abraçar essa questão. Eu não vou de forma alguma me eximir ou eximir a Prefeitura da sua parcela de culpa e talvez das suas responsabilidades. É evidente que não. Mas a gente quer resolver. Para resolver a situação, com certeza não é uma prefeitura de Vassouras, não é uma prefeitura de uma outra cidade de porte semelhante que vai resolver, a não ser que seja uma situação extremamente diferente da que a grande maioria dos municípios do interior vivem hoje, a não ser que seja uma cidade que tem uma grande arrecadação e consiga fazer isso. Do contrário, não será possível. Eu encaminhei no dia 1º de novembro de 2011 um expediente também ao Congresso Nacional, ao deputado federal Fernando Jordão, que já vem realizando algumas audiências públicas, inclusive com a presença do Dr. Rodrigo lá em Brasília, para tratar da questão da população ribeirinha, né, que vive às margens do Rio Paraíba do Sul. E, seguindo o mesmo modelo, eu encaminhei um expediente para que o Congresso Nacional possa também convocar uma audiência pública na Comissão de Educação e Cultura, para que a gente possa ter, de fato, a presença do Ministro da Cultura, assim quando ele teve na assinatura do PAC. Eu acho que ele deve voltar agora, para que a gente possa ter uma explicação melhor do que está acontecendo, e aí a gente possa definir claramente, né, as responsabilidades. Na minha opinião, será importante que os deputados federais possam participar. O ofício já foi muito bem recebido, né? Eu vou fazer aqui uma rápida leitura de apenas um parágrafo, só para resumir o que eu acabei de falar. Em 2010, o governo federal lançou o Plano de Ação das Cidades Históricas, beneficiando ao todo 173 municípios em todo o país. No estado do Rio de Janeiro, 15 municípios foram contemplados: Angra dos Reis, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Duas Barras, Itaboraí, Mangaratiba, Paraty, Petrópolis, Coatis, Quissamã, Rio Claro, Santa Maria Madalena, São Pedro da Aldeia e Vassouras, além, evidente, da capital do Rio de Janeiro. Na ocasião, tive a oportunidade de representar os municípios, assinando o plano junto com o governo. É preciso agora não deixar essa chama se apagar. É fundamental que haja um compromisso do governo federal com prazos claros para que o Ministério da Cultura possa se comprometer com a sociedade e liberar os recursos. A participação do Congresso Nacional, bem como do Ministério Público Federal, será de grande valia para que possamos alcançar nossos objetivos. Eu tenho um pensamento de que é fundamental que a pessoa, né, a figura do ministro ou da ministra, a presença, será de suma importância para que a gente consiga efetivamente liberar esses recursos. Eu recebi também um desses pedidos, né? Nós já tivemos uma resposta, que foi através de um e-mail. Primeiro, antes de convocar a audiência pública, o gabinete do deputado entrou em contato com o Ministério da Cultura, que disse que esse assunto deve ser tratado com o IFAM, porque se refere a patrimônio histórico, e só será tratado pelo Instituto, no caso pelo IFAM. Na minha opinião, eu acho que era de suma importância que o Ministério da Cultura, na pessoa do ministro, estivesse
abraçando essa causa. É evidente que o IPHAN é um órgão, é um braço, é uma autarquia do governo do Ministério da Cultura, mas vejo que o assunto requer uma presença e uma dedicação maior. Essa é o nosso pensamento. Recebi ainda um ofício dizendo que, em resposta à nossa solicitação, já foi solicitado, junto à Comissão Permanente de Educação e Cultura, a realização de uma audiência pública na Câmara Federal com o tema Patrimônio Histórico, conservar para preservar. O objetivo de tal atitude é garantir informações, maiores informações e comprometimentos das autoridades que são responsáveis por zelar pelo nosso patrimônio histórico. E aí fez várias solicitações e agora está aguardando a deliberação. Esse ofício chegou hoje, eu até pedi para antecipar, doutor, por conta dessa audiência de hoje, chegou hoje, dia 7 de dezembro. Estamos agora aguardando o posicionamento da comissão para que possa ser marcada, agendada essa reunião lá na Câmara dos Deputados. Acho importante essa reunião lá, por conta de talvez viabilizar melhor a vida do ministro. Vejo hoje com muito bons olhos a presença de representantes do IPHAN, representantes da Superintendência Local, procuradora da Federal relacionada ao IPHAN. Me permita não citar os nomes por conta só citar as instituições, com muito bons olhos, é evidente. A gente espera aí por boas notícias. Volto a falar, ninguém aqui está se eximindo da culpa. É claro que a Prefeitura tem que estar presente nessas ações, temos que estar realmente agora dentro das possibilidades. Se é para resolver, e eu tenho certeza que está todo mundo aqui esperando por um anseio, certo clima de revolta, certo clima de decepção, uma certa frustração com o que vem acontecendo, mas é evidente que a gente tem que buscar a melhor solução. Eu tenho certeza que essa solução está passando pela condução dos trabalhos por parte do Ministério Público Federal, que realmente é o órgão que zela pela boa aplicação da lei, zela pelos grandes interesses públicos da sociedade, e eu tenho certeza que a sociedade está esperando muito por isso. Em relação à Casa do Barão de Vassouras, especificamente, eu gostaria de falar um ponto. Nós temos a seguinte situação: a administração anterior fez um esforço muito grande para que a casa tivesse um início de restauração. Foi feita a assinatura de um contrato com o Ministério do Turismo da ordem de 350 mil reais para a restauração. Em relação à questão das fachadas, porque esse recurso não é evidente que não cobre a questão da obra que deve ser feita. E digo um esforço grande, sem entrar no mérito político, porque eu acho que essa não é uma questão em discussão, porque o governo anterior resolveu desapropriar a Casa do Barão de Vassouras, que pertencia a uma instituição bancária. Feita a desapropriação, depositou-se o dinheiro em juízo, o município recebeu a emissão de posse, que é uma primeira decisão que o Poder Judiciário, que a Justiça confere à parte, ao poder público que está desapropriando, a posse, a efetiva posse, e um título de propriedade, ainda que precário, mas um título de propriedade que já garante o uso por parte de quem vai proceder com a ação, por parte do imóvel. Nós ficamos animados, porque ao assumirmos a administração, encontramos essa situação: um contrato do Ministério do Turismo e também a emissão de posse já deferida em nome do município. Ocorre que, depois de muitas idas e vindas a Brasília, depois de discussões no Rio, na Caixa Econômica, o Ministério do Turismo resolveu não liberar a aplicação do recurso, porque ele disse que o recurso da ordem de 350 mil, ele não garantiria a funcionabilidade da casa. Não seria possível que o turista, ao chegar em Vassouras, ele não poderia entrar no imóvel, e assim isso não teria interesse para o fluxo de turismo, que era o programa do Ministério do Turismo. E isso com o dinheiro depositado na conta da Prefeitura, sem a gente poder aplicar o recurso, porque agarrou essa questão da funcionabilidade do imóvel. Eu tentei ponderar de várias formas, dizendo que, pura e simplesmente, a fachada restaurada já tem um apelo turístico muito grande para o nosso município. Mas, por questões internas do Ministério do Turismo, jurídicas, enfim, não foi possível a aplicação do recurso. O município teve que devolver essa verba para Brasília por conta do Ministério do Turismo. Se fosse um recurso do Ministério da Cultura, seria possível, mas o Ministério do Turismo não pôde, e aí aquela questão que, enfim, ninguém
não foi compreendida, mas, enfim, não aconteceu. A casa hoje passa por a seguinte situação. A Justiça, no decorrer da ação de desapropriação, hoje existem R$390 mil depositados na Justiça, né? Foi feito o depósito, mas o proprietário não conseguiu retirar o recurso. Ele continua à disposição da Justiça e rendendo. A Justiça, ela anulou, está julgando extinto o processo de desapropriação por conta de uma questão burocrática que o município desapropriou de um banco, mas descobriu-se que, na verdade, embora o cartório tenha informado que era do banco, o processo de aquisição que o banco comprou de um outro proprietário, ele foi um processo com alguns vícios de erro, né? Alguns vícios processuais que impediriam aquele processo anterior de venda. Anulou-se a venda ao banco e, consequentemente, está sendo extinta a ação de desapropriação. Temos agora o seguinte dilema. O município ele pode desapropriar de qualquer entidade particular, de qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Nós temos esse poder de desapropriar, a lei nos ampara. Ficamos com duas situações. Primeiro, R$390 mil rendendo, ainda bem, à disposição dentro de uma conta, né, à disposição da Justiça, aqui em Vassouras. Segundo, a ação ser extinta. Dois caminhos. Podemos, é evidente, que entrar com uma nova ação ou apelar dentro desta ação para que se mude, né, o polo passivo da demanda, para que se mude a figura de quem está sendo desapropriada, né? Já que era o banco, não é do banco, é de uma pessoa que vendeu para o banco, volte então a ação de desapropriação para essa pessoa. Não vejo problema em se fazer isso. Segundo, o município não tem recurso para providenciar hoje um escoramento daquele imóvel. A gente fez aí um projeto de escoramento, tentamos fazer o mais rápido possível, encaminhamos ao IFAM para uma análise. Tá no IFAM, Isabel? Sabe? Já voltou? O projeto agora foi aprovado, ótima notícia, já está aprovado esse projeto de escoramento. Lembra do orçamento que ficou, Isabel? Não estou lembrando agora. Lembra, Paulinho, agora? O orçamento ficou 300 no máximo, alguma coisa. Um pouco menos, talvez. Enfim, certo. Os 390 consegue financiar esse projeto veja bem, escoramento. Não é restauração da casa. Escoramento que eu estou falando dentro das possibilidades do município. Eu conversei com o Dr. Rodrigo e disponibilizei e coloquei essa opção. Dr. Rodrigo, o município quer fazer a sua parte, quer fazer uma contribuição, temos dificuldades. O que a gente pode fazer no ato de desespero seria entrar nessa ação, de fato está extinta, sacar o recurso e assumir um compromisso evidente de aplicar o recurso diretamente na restauração da casa e sobrar uma parcela desse recurso na restauração e escoramento de outro imóvel. O recurso está sendo disponibilizado pura e exclusivamente na área. Ponto negativo dessa questão: a propriedade do imóvel, ela deixa de ser do município e passa a ser, volta a ser de uma pessoa física, né? Volta a ser de um proprietário, que com certeza, na nossa opinião, hoje não teria condições talvez de fazer a manutenção. Poderia se propor novas iniciativas com a iniciativa privada, enfim. Mas o interesse de todos nós hoje deve ser voltado para a restauração do imóvel. A questão da propriedade, que é uma questão de interesse também, ela deve ser relevada no segundo plano. Vai cair. O que vale mais? Saber quem é o dono ou manter de pé? Eu acho que é manter de pé, é evidente que sim. Então o município faz esse compromisso e assim que sacar esse recurso, isso deve acontecer por esses dias, a gente disponibilizar. Fizemos um projeto de escoramento, já foi aprovado pelo IFAM, então está em iminência de ser aprovado. Laudo de avaliação na ação de desapropriação, R$500 mil. Ainda faltariam R$110 mil que o município teria que depositar na conta da Justiça para que efetivamente esse imóvel passe a ser do município na escritura bonitinho, para que a gente não tenha mais problema com a propriedade. Isso com certeza facilitaria talvez o uso, né, a utilidade da casa no futuro. Porém, o que está sendo colocado em jogo, volto a falar, prioritariamente é a situação da casa para ela não cair. E o município reafirma esse compromisso novamente aqui, na presença do Dr. Rodrigo e de toda a população, que esse recurso está à disposição para ser utilizado no escoramento e em outras ações de interesse no Centro Histórico de Vassouras. A gente retira o dinheiro, saca o dinheiro e está à disposição para ser utilizado os R$390 mil, sem levar em consideração a questão de desapropriação, que nesse momento ficou em segundo plano. É evidente que se nesse momento o governo federal disponibilizasse recursos para que a casa fosse restaurada efetivamente, né,
nós não precisaríamos fazer isso, e aí esse recurso nós daríamos um jeito de complementá-lo para que a propriedade passasse a ser de fato do município. É uma questão, já disse 3 vezes aqui, em segundo plano, mas é claro que tem também a sua importância, né, que o povo de Vassouras seja de fato o legítimo proprietário do imóvel. Mas no atual cenário, a gente fica aguardando o posicionamento do governo federal para que a gente possa tomar as nossas ações e, enfim, até uma melhor decisão sobre a matéria. Já foi combinado que vai ser utilizado para o escoramento, e eu hoje defendo essa bandeira também. Enfim, me estendi um pouquinho, tem várias outras ações para colocar, mas eu acho que vai ser aberta a palavra daqui a pouco e com certeza a gente vai ter como aprofundar melhor o tema. Muito obrigado e passar o voto para quem é o próximo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Rodrigo, que patrocinou essa oportunidade ímpar nesse momento de estar aqui a comunidade, estar aqui representantes de diversas instituições públicas e privadas da cidade de Vassouras, e da gente poder abrir um diálogo franco e direto com a população. Em segundo lugar, agradecer a presença da Érica, vindo de Brasília, especialmente para nos ouvir, que aí agora me coloco junto a essa comunidade, porque já me tombaram, então, né, faço parte de Móveis e Utensílios. Paulinho, nem móveis e utensílios já não são mais, bem móveis, né? Patrimônio material ainda não, tá? Ainda não, ainda mais um tempinho, né, Cecília? E porque ela está de cabeça branca que nem eu. E agradecer a doutora Tereza Beatriz, que tem sido a nossa procuradora, tem nos apoiado aí na medida do possível, na medida das suas disponibilidades, na medida da concorrência com o Sergipe, que é igualzinho, eu disse que é igualzinho Vassouras, Sergipe e Vassouras tem tudo a ver, por isso que a senhora atende aquilo lá. Né? Lamentar profundamente a saída. Hoje nós recebemos a publicação, está sendo publicada a saída do Dr. Carlos Fernando, que foi o nosso último superintendente, que esteve com o prefeito, conseguiu pelo menos equipar o escritório técnico com computador, com máquina, com carro. Nós agora temos uma Branca de Neve e um Lázaros. O Lázaros, como é que é a história? Ressuscita e morre. Ressuscita e morre. O Mira empurra, ele anda. Portanto, então a gente até tem 2 carros, né? Então a gente hoje tem algum equipamento. Mas informar, como todos sabem, quer dizer, o Paulo Parrilha lamentar, nós temos uma perda agora que é incomensurável, que é a saída do Paulo. Alexandre, felizmente, continua na sexta, Alexandre está lá conosco, vai levar essa bandeira e agora, ouvir dessa comunidade, vai entender um pouco mais das nossas angústias e das nossas brigas, porque pensem que eu brigo aqui, não, eu brigo lá. Alexandre olhava para mim no início, quando chegou lá, com uma cara de, nossa senhora, não dá nem para conversar com essa moça. Moça foi eu que coloquei, não foi o que ele pensou. Mas agora sai Paulo Parrilha, que foi um interlocutor, vocês todos conhecem, é de família tradicional aqui, frequenta Vassouras desde a infância, não vou dizer quando, mas desde a infância, e que trouxe para o escritório técnico um apoio e uma leveza que eu não conseguia ter enquanto fui equipe. Né? E a nossa equipe conta com o Mir, que está ali escondidinho, que faz de tudo, empurra o Lázaros, conserta o computador, testa o telefone, substitui o Carlos, e agora ganhamos um radialista, que é o Carlos. Então, vejam que a equipe de Vassouras é uma equipe muito boa, mas que efetivamente, se o IFAM atender aos nossos pedidos, que eu espero que todos sejam feitos hoje, nós não vamos conseguir executar, entendeu? Nós não temos capacidade. O IFAM tem menos da metade de servidores que, por exemplo, a Fundação Severino Sombra. Isso para atender o Brasil inteiro.
A gente imagina que isso seria necessário para atender talvez o estado de Minas, né, que é um estado grande. Amazonas, durante muito tempo, a Amazônia ficou com um técnico. Então, nós temos uma carência de pessoal muito grande, nós temos carências de recursos humanos e financeiros muito grandes, e o Ministério da Cultura é o menor ministério, é o menor salário, né, Sérgio? Sérgio daí sabe bem o que ele ganha, é aposentado nosso, é o menor salário e o menor corpo técnico. Além do fato de que, por exemplo, o governo federal reconhece a carreira de arquiteto, não de Ministério da Cultura. Nós somos técnicos, nós não somos arquitetos com todas as obrigações que o Dr. Rodrigo nos pede. Então, é uma situação realmente muito difícil dentro do Ministério da Cultura e, particularmente, do IFAM. Então, isso é só para dar um quadro, porque eu fiquei muito feliz, agradeço individualmente, não quero citar nomes, já me arrependi de ter citado nossos cabelos brancos, porque cada um de vocês tem um lugar muito especial para mim. Agradeço as palmas, agradeço o carinho que recebo sempre, e sei também daquela outra parte que a gente não precisa, né, falar, mas que o carinho é muito maior do que qualquer outra coisa. E principalmente hoje lá na portaria, o pessoal brigando para entrar. Aí perguntei para o Dr. Rodrigo: Dr. Rodrigo, você não passou por isso? Ele disse: não, Isabel, eu estou acostumado com pouca gente discutindo com a gente. Então, para mim, fica já uma coisa bastante forte, bastante clara, tanto para Brasília, quanto para o Ministério Público, quanto para todos os presentes, gente que veio de fora, gente que veio de fora e não tem nada com Vassouras, mas tem a ver com o patrimônio histórico, gente que veio de fora, mas que é proprietário de bem tombado, gente que veio de fora, que é proprietário da área de entorno, que está aqui dizendo: olha, gente, não cabe nesse auditório a briga e a vontade que a gente tem de proteger essa cidade. Então, esse número de pessoas aqui, para mim, já é um recado forte para Brasília, forte para o Ministério Público. Então, eu agradeço a vocês. Já pedi ao Dr. Rodrigo, já conversei em separado aí, quando tive a oportunidade, com uma ou duas pessoas, de que espero que essa seja a primeira de outras que virão em auditórios maiores, para não desmobilizar a coletividade e não desmobilizar, e principalmente poder acarinhar as pessoas que não conseguiram entrar, que acabaram desistindo e tiveram que retornar. Então, eu peço a vocês que não desmobilizem, essa briga não é minha, como muita gente pode supor. Isabel, IFAM, rima, mas não sou eu. Quer dizer, eu sou apenas uma servidora pública que tento levar uma causa nacional junto com um grupo que, graças a Deus, sempre me apoiou, seja local, seja na regional, a quem tenho só amigos e agradecer, seja mesmo em Brasília, que sempre fui muito bem atendida lá. Infelizmente, os recursos são muito pequenos e a gente tem que cobrir um santo descobrindo o outro. Mas eu acho que eles podem sair daqui brigando para que o nosso santo tenha um pedacinho de pano a mais, porque senão a gente vai perder o santo, andou, a carruagem, o tempo e tudo que a gente lutou até aqui. Espero que a gente fique até o fim, que vocês se manifestem, digam tudo o que pensam do IFAM, da minha pessoa, da minha atuação, façam a análise pelo ponto de vista e perspectiva que acharem conveniente, que o Dr. Rodrigo deverá, se não der tempo de atender e responder a todos, anotar, e depois vamos mandar, a gente recebe papelzinho, você chega o papelzinho dele lá, ele usa papel reciclado, chega aquelas cartinhas lá, a primeira coisa que a gente faz é abrir. As pessoas têm notado que têm tido uma certa dificuldade de falar conosco, é porque quando ele pede, ele não pede, ele manda. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Então, a gente tem juízo e ele é nosso parceiro, com certeza, nessa briga. Nós já conseguimos resolver o problema
da oficina, já tem lá encaminhado, o prefeito assinou o TAC, está cumprindo o papel. Quem for lá na oficina pode ver o cartaz da decisão, quer dizer, houve um pacto, uma coisa mansa de solução, e eu e o doutor Rodrigo e Paulo temos lutado para que sejam manso e pacífica todas as soluções. As que não forem possíveis, infelizmente, não serão possíveis, mas as que dependerem de nós serão. A única coisa nesse momento para mim que é mais sério é a saída de Paulo para a ilha, que está conosco desde 2003 e que vai deixar uma situação muito ruim. Mas o salário, o DAS que ele ganha, ele já pagou com juros e correção monetária qualquer pecado que ele tenha cometido em qualquer encadenação, desce daqui para trás até a 10ª encadenação. Então, a gente pediu de joelhos, ele ficou mais esses 6 meses, mas não dá mais para pedir ao Paulo para ficar. Tenho certeza que a presença dele no escritório foi e é significativamente marcante para uma série de mudanças, uma série de conquistas que nós tivemos nesses últimos anos. E estamos aí à disposição de todos até a hora que for preciso. Obrigada e bons trabalhos para todos nós. Eu vou falar pouco para abrir para as perguntas, para vocês participarem, mas eu acho importante esclarecer certas questões que o prefeito levantou. Meu nome é Alexandre Giana, eu represento a superintendência, sou assessor de planejamento da superintendência. Quando se refere ao PAC, o PAC era uma previsão, era um programa que se iniciou em 2009 e ele teve assinatura em 2010 e havia uma previsão de recursos para cidades históricas, para Vassouras, para cidades como Paraty e Petrópolis também. E, infelizmente, por contingenciamentos que acontecem, ele não se concretizou. O orçamento do IFAM não teve o incremento orçamentário que a gente esperava e, infelizmente, no Brasil, quando se fala em corte no orçamento, a primeira área que se pensa é a cultura e ele acabou não se concretizando. Mas, mesmo assim, a gente iniciou, a gente contratou os projetos, que são dos 5 imóveis, e esses projetos a gente já tem uma previsão orçamentária do ano que vem de aproximadamente 1.700.000, que a gente vai buscar conseguir para a primeira etapa de reforma desses imóveis. A gente não sabe se a gente vai conseguir tudo ano que vem, então é possível que a gente faça uma divisão em um plano plurianual, de talvez 700.000 ano que vem, 1 milhão no outro, porque, a princípio, a informação que a gente tem é que o orçamento do Ministério da Cultura, que já não é um orçamento que permita a plena atuação que nós todos gostaríamos, ainda vai sofrer um contingenciamento mínimo de 16%. Entende? Eu queria parabenizar a Isabel, a Érica, a Lia e inúmeros funcionários do IFAM, que são verdadeiros heróis, que fazem esse trabalho porque amam o patrimônio, que realmente, se fosse pelo salário, jamais fariam, entende? E dizer que o PAC, ele foi previsto em 2009, mas eu acho que a preocupação com o patrimônio, ela não surgiu em 2009, entende? Então, o IFAM, ele busca colaborar com a prefeitura, ele busca colaborar com Vassouras, o Centro Histórico de Vassouras é importante, é o que diferencia a cidade, entende? Você é uma cidade peculiar exatamente pelo seu centro histórico, mas a preocupação com o patrimônio, ela não pode ter surgido em 2009, prefeito, entende? Então, o fato do PAC não ter se concretizado não pode ser a principal justificativa para toda a situação da cidade. O PAC era algo previsto para acontecer em 2010, infelizmente ele não aconteceu como gostaríamos, houve a contratação dos projetos, mas não houve a plenitude dos recursos que nós imaginávamos, que era um volume muito maior, mas Vassouras não surgiu em 2010, entende? Então o IFAM não veio aqui para se justificar, para dizer, não, o nosso objetivo é investir em Vassouras, o objetivo do IFAM é
trabalhar com a população de Vassouras é cuidar do patrimônio de Vassouras, sim. É claro que isso se esbarra em uma série de questões legais, porque, por exemplo, a situação de imóveis particulares é uma situação peculiar. O IPHAN ele não pode investir dinheiro público em imóveis particulares, sabe? Essa é uma experiência que a gente já teve, inclusive o Ministério Público mesmo, em diversas situações, já cobrou a gente disso, porque estávamos empreendendo recursos públicos em imóveis particulares, sabe? E isso é uma experiência que já teve experiências negativas em outras cidades, em que imóveis foram recuperados e logo depois foram vendidos pelos proprietários por um preço muito maior, e o IPHAN se viu numa situação de ter ingenuamente enriquecido esses proprietários. Até tenta na justiça a recuperação desses recursos, mas enfim, existem pessoas que não estão tão preocupadas com o patrimônio assim, sabe? Eu acho que é melhor abrir para as perguntas, entende? Para a comunidade se manifestar, a não ser que o Dr. Rodrigo tenha... Bem, então, tá, já, como é que tá a inscrição aí para... Sim, mas... não está inscrito ainda? Quem é o primeiro aí? Então vamos lá, já começa primeiro, enquanto isso você vai pegando tudo. A ideia era que já fossem feitas as inscrições, quem quer falar, nesse meio tempo. Boa noite, doutor Rodrigo, prefeito, público presente. Eu quero aqui primeiro parabenizar o senhor pela atitude de estar, através do Ministério Público Federal, trazendo essa informação à cidade de Vassouras. Acho que eu vou tirar o microfone e vou falar para cá. Beleza. Não, vou ficar de pé. Muito obrigado. Não. Eu só quero fazer uma colocação, doutor Rodrigo. Não de críticas e elogio. Eu vou dizer que eu tive uma experiência positiva, porém, em alguns momentos negativos. Eu sou vereador da cidade de Vassouras, fui eleito pelo povo de Vassouras, sou presidente da Câmara, e assim que eu assumi a Câmara, eu fui assim, pego de surpresa pelo IPHAN, quando me cobrou uma postura de reformar o prédio. Foram trancadas as portas, eu tive que sair. Eu acho que ela fez certo. Acho que nós damos um recado. Reformamos o prédio, mostramos o nosso patrimônio hoje. Na cidade de Vassouras é o único que é uma referência na nossa cidade, que é a Câmara Municipal, Câmara de Casa e Cadeia. Demos exemplo. Mas eu acho, doutor Rodrigo, que antes de nós cobrarmos do patrimônio, ou antes do patrimônio cobrar a gente, eu acho que ela tem que vistoriar também antes que caia. Como a dona Bernadette falou aqui, falou para o senhor, teve a oportunidade de dizer o seguinte: vamos esperar cair para poder cobrar de alguém. Eu acho que antes do passo municipal chegar ao ponto que chegou, deveríamos mudar esse sistema. A prefeitura deveria fazer uma parceria com o IPHAN e criar o quê? Criar um sistema de habite, ou talvez alvará, só liberar o prédio de 6 em 6 meses quando for vistoriado. Por quê, doutor Rodrigo? Porque é simples. É como tudo na vida, quando a gente vai ficando mais velho, nós temos que ir ao médico cada vez mais. Então esperou o passo municipal chegar ao ponto que chegou, a Casa Barão de Amparo chegar ao ponto que chegou, a 14 janelas, a Casa das 14 janelas e outros imóveis mais, chegar ao ponto que ficou. Se o IPHAN é um órgão fiscalizador, deveria ter feito de alguma outra forma essa fiscalização, não deixar chegar esse ponto. Eu não estou aqui criticando a Isabel ou Paulinho, não. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui teriam vontade de colocar isso. Muitas pessoas. Nós temos uma maior riqueza do nosso estado, ou do melhor, talvez do nosso país. Mas não adianta deixar chegar a esse ponto. Temos que fiscalizar mais, através da prefeitura, com o IPHAN, que tem uma estrutura um pouco maior. Quem sabe criar uma comissão permanente na Câmara
através de uma comissão permanente de patrimônio, e junto com a prefeitura e o IFAM, colocar um alvará de 6 meses, caso não houver, o prédio estiver pronto para receber alguém, ou pronto para ser usado, tirar e então cobrar. Isso foi cobrado da minha pessoa. Ou eu fazia obra, ou fazia obra. E se eu fosse como talvez o gestor anterior do passe municipal, que não foi o prefeito, que já chegou como já estava caindo, e deixasse a Câmara cair também? Se eu fosse também como aconteceu no asilo, deixasse também, a Câmara hoje cairia, no centro da cidade hoje estaria um patrimônio acabado. Todo mundo estaria comentando aqui negativamente. Mas graças a Deus, nós conseguimos fazer com verba própria, reformar, e hoje ele é um exemplo na cidade, é uma referência ao patrimônio, aberto a qualquer pessoa, a qualquer momento. Infelizmente não está sábado e domingo, talvez por questão sim, tenho certeza que nós vamos conseguir abrir sábado e domingo, como já foi colocado de algumas vezes. Então, Rodrigo, eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou de passagem nessa política, eu não sou político, estou de passagem, meu primeiro mandato, mas quero dizer que eu fiz o dever de casa, eu acho que a cidade precisa abraçar essa causa. Nós temos um patrimônio riquíssimo, mas acho que é feito pouco. Deixar chegar ao ponto que chegou é absurdo. Eu tenho certeza que todos aqui gostariam de comentar isso. É um absurdo. Cair, para depois falar, não adianta. Amanhã depois, eu não estou na Câmara, vai chegar um outro presidente da Câmara, que é o gestor, e vai deixar cair um pedaço, outro pedaço, vai fechar, vai botar ali uma corda em volta. Janeiro, agora nós vamos reformar novamente a Câmara. Então acho que isso tem que ver o quê? Uma lei para que possa de 6 meses o responsável reformar, dar andamento para que não chegue nesse ponto. Sem mais, doutor, quero agradecer ao senhor, a população que está presente. Acho que todos deveriam falar um pouco, nós estamos fora do nosso horário, o vereador Alessandro está ali, a gente está em cima da nossa hora, a nossa sessão hoje é às 18 horas. Já... É verdade, é de interesse, acho que é verdade. Mas como o importante foi falado que era 17 horas a abertura, e começou às 17h40, atrasou um pouquinho, e foi falado que nós vamos chegar às 18h30, que achamos que às 6h30 fosse acabar a audiência. Quero aproveitar, agradecer, dizer ao senhor que está de parabéns. Conte com a Câmara, conte com a cidade de Guarulhos, estamos juntos para poder melhorar a nossa cidade. Tá certo? Muito obrigado e boa tarde. Quem é o próximo inscrito? Boa noite a todos da mesa. Eu gostaria de perguntar, né, a dona Isabel, nós fizemos uma solicitação para arrumar o telhado lá de casa e foi feito exigências, né? E tem que serem feitos mesmo, né? Inclusive de um engenheiro. Só que ou a gente arruma o telhado, porque é o problema do cupim e vassouras, todo mundo aqui sabe do problema sério que temos com o cupim, né? Então, ou eu pago um engenheiro para fazer o levantamento, ou eu arrumo o telhado e não deixo a minha casa cair. Rua Barão de Maçambará, 54. Uma outra colocação aí para o nosso prefeito, Renan, a nossa rua é proibido a passagem de ônibus, caminhões. Os caminhões da prefeitura, ônibus, sendo ou não da prefeitura, passam por lá. As nossas casas, quem mora naquela rua, sabe perfeitamente que estão todas rachando por cima, né? Porque a trepidação faz com que isso aconteça. Está caindo. A todas as casas daquela rua tem esse problema, né? Não haveria necessidade de caminhão passar por ali, passa trator da prefeitura, né? E ninguém ajuda a gente. E se, no caso aqui, voltando a dona Isabel, já que não pode investir em prédio particular, por que não flexibilizar, né? Não permitir que a gente faça as coisas dentro de nossas possibilidades, não descaracterizando o prédio de forma alguma, mas tem como flexibilizar, tá? Dando alguns incentivos, por exemplo, ou cedendo um engenheiro, porque eu pago engenheiro, minha casa cai, tá?
Muito obrigada. Vou esperar todo mundo falar, vou anotando aqui, depois a gente retoma esses pontos, aí passo para prefeito, para Érica, para Isabel, a gente... Bem, tá aqui. Eu queria fazer uma pergunta para Alexandre. É o seguinte, você disse que o IPHAN, ele não pode exatamente patrocinar as casas particulares que têm problemas. Mas o IPHAN também proíbe que os seus moradores façam obras nas suas casas. Então eu acho que é um contrassenso, né, o IPHAN, ele proibir, mas ao mesmo tempo não ajudar. Então acho que está tendo exatamente uma discrepância nessa situação. Ou vocês ajudam, né, ou vocês deixam que os moradores se organizem para que possam fazer as obras necessárias. Porque quando cair, não adianta, porque vocês não vão consertar porque é obra particular. Né? Obrigada. Por favor, doutor, desculpe interromper, mas tem mais de 20, 30 vassourenses lá na porta querendo muito entrar. Poderíamos autorizar com pessoas que estão interessadas nessa discussão, participar, outros o padre Antônio acabou de chegar. Poderia ser olhar para aqui, são 20 pessoas máximas. Tem 3 aqui. Pode ficar de pé. Quantas pessoas tem? De pé, sente um monte, né? Peraí, então. Deixa eu ver que eu tenho que conversar lá com o pessoal do... Então, perfeito. Assume aqui que eu vou ver. Qual foi o nome da senhora? Margarete. O pessoal já está vendo lá, vai entrar quem está lá de fora, então vamos próximo. Meu nome é Roberta, eu sou proprietária de imóvel tombado. E eu tenho, na verdade, muitas perguntas, mas eu vou focar só no que eu acho que é de interesse comum. Eu gostaria de saber qual é o papel de cada esfera do governo, né, nessa recuperação de imóveis ou na decisão, são todas as decisões do IPHAN, porque fica mais fácil a gente cobrar quando a gente sabe qual é a função de cada um, né? Gostaria também de saber se quando a gente adquire um imóvel que já perdeu algumas características, na restauração a gente deve desfazer a alteração que a gente já comprou, que já estamos lá. E quando o imóvel é privado, acho que essa pergunta eu já tinha notado antes, foi meio respondida, mas quando o imóvel é privado, que tipo de ajuda o IPHAN pode dar? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto de consultoria, né? E em relação às ruas, às árvores da rua Barão de Maçambará, que é onde está o meu imóvel, né? Infelizmente, das 15 árvores que foram podadas, se é que pode chamar aquilo de poda esse ano, 11 morreram. Porque boa noite a todos. Sou Lúcio Caravana, presidente da Associação de Moradores do Centro da Cidade.
Meses atrás fizemos uma reunião também junto com o IFAM, onde teve a presença do Sr. Paulo Parrilha, Ana Isabel, a presença também do prefeito, e foi questionado justamente algumas coisas perguntadas aqui. E até o momento não obtivemos resposta. Então, senhor promotor, gostaria de saber do senhor a eficácia realmente dessa palestra. O que vai sair daqui e vai ser realizado oficialmente? Por quê? Porque temos aqui visto em várias matérias de jornal local, até mesmo o jornal de fora, matérias que vêm falando, vêm prometendo e não se faz nada. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que realmente vai ser feito de eficaz para o patrimônio histórico de Vassouras? Vai ter muita coisa que vai ser repetida. Vou tentar agrupar por temas aí. Eu estou anotando tudinho, não se preocupe. Boa noite, doutor Rodrigo. Essa permissão de falar. Aí só um minuto antes do senhor começar. Eu até pediria assim, quem já foi contemplado com um questionamento já com alguém anterior, né, se puder concentrar em algum outro aspecto, porque aí a gente já vai, o que foi perguntado já, por exemplo, questão do intervenção do IFAM em imóvel particular, se o IFAM pode investir em imóvel particular, se não pode, como é que é isso a gente vai falar daqui a pouco. Tá bom? Então, já como é o nome do senhor? Meu nome é Roberto. Roberto. Eu sou da Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Vassouras. Estou aqui desejando meu boa tarde a todo o povo vassourense e também aqui das cidades vizinhas que aqui estão nos prestigiando. E eu queria falar muito que eu convivi 3 anos da minha vida junto com Dona Isabel, mas seu Paulo Parrilha, a qual hoje eu peço até desculpa a eles por muitas coisas, por a gente, naquela ânsia de querer fazer coisas melhores, fez coisas piores, né? Por não saber conduzir direito e também não ter aprimoramento naquilo que era necessário naquele instante. A pergunta que eu faço é o seguinte: em 2002, a Dona Isabel mandou um documento para a Irmandade que a partir daquela data não se colocasse mais velho, idoso nenhum naquele estabelecimento. Mas em virtude de não ter outro local apropriado, foi se ficando. 2003, 2004, 2005, 2006 eu cheguei lá, encontrei com a irmã Olinda, que era diretora daquele asilo, e por muita pressão também, até da própria Irmandade, as irmãs deixaram o asilo do Arão Amparo e ficou sob a responsabilidade da Irmandade, com o qual não tinha nenhum conhecimento de que é um prédio antigo, nem mesmo a condução de um asilo. E eu fui colocado, conduzido aquele cargo, embora sabedor de poucas das coisas. Tive muito apoio da comunidade, de gente que já se foi. Na verdade, foi isso que aconteceu. Detalhe que depois da gente entrar em contato com a Rede Globo, acho que foi até aquele rapaz que veio filmar a gente com um amigo dele, eu não lembro quem foi, na Rio Sul, a gente teve que entrar em contato com a Rio Sul porque a situação estava insustentável, totalmente sustentável. E eu tenho um curso de inglês ali, né, e é no meio, né, ela é entre a casa das 14 janelas e o asilo Barão do Amparo. Então a gente desculpiniza, gasta quase 3 mil reais por ano desculpinizando, mantendo tudo super limpo para ficar de um lado sendo escorpião, carrapato, rato, seja lá o que for, e do outro lado na casa, e é verdade, e do outro lado a casa de 14 janelas, que pertencia ao Fernandinho, antigo dono do chafariz que morreu, né, com uma piscina que está simplesmente preta, há 5 anos, preta, e ninguém faz nada, a dengue aumenta, o pessoal fala que a dengue vai vir com força total, e a piscina está preta. A gente faz, está preta, ninguém faz nada. O Sérgio Cabral, pelo que eu me lembro, se não me falha a memória, falou que poderia até invadir as propriedades privadas que não se achasse o dono, que se recusasse a abrir as portas, para poder limpar isso. Quer dizer, o meu problema é maior ainda, né? Porque a gente está lá no meio, né? A gente está no meio daquela confusão toda. E a gente nem recorre a ninguém, porque eu vou ser sincero, o poder público no Brasil, para mim, é uma vergonha. E eu estou sendo sincero, para mim
Infelizmente, às vezes eu tenho vergonha de ser chamado de brasileiro. Eu tenho vergonha, porque isso daqui você promete, vem o pão, vem o circo, e a população bate palma, aquela coisa toda, e nunca nada se faz. Você pede, você repete, você gasta o seu dinheiro, eu pago os meus impostos, estou em dia para não ver nada acontecendo. E falaram também uma verdade, né? Caminhão, não só o caminhão da prefeitura, né? Vários caminhões passam, às vezes eu, que sou pessoa física, eu sou obrigado a ser, falou, olha meu amigo, não pode passar, não sei se você viu a plaquinha ali, mas é proibido passar caminhão, porque ônibus eu nunca vi, né? Mas caminhão é um absurdo. Passa caminhão, passa trator, e passa isso, passa aquilo, a gente fica naquela confusão, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a minha pergunta é, realmente eu sou obrigado a concordar com o meu colega Caravana ali, o que vai ser feito efetivamente depois disso aqui? Pelo menos vai acabar com essa piscina que está preta, a água dela há 5 anos? Acho que só isso já é uma vantagem, né? Porque teve um orçamento que foi e não fez nada. Aí o Asilo Barão do Amparo, quem perceber descer por aquela descidona que vai lá na Caetano Porquim, a quina do Asilo Barão do Amparo deve ter mais ou menos um... Eu queria saber sobre a descaracterização daqueles tapumes ali no centro histórico, que estão pintados, viraram locais de cola, de cartazes, de propagandas de baile. Se é para descaracterizar, ali está provando uma grande descaracterização. O que vai ser feito em relação a isso? Você podia, desculpa, você tem que repetir para mim? Onde que é? Aqui no Barão de Vassoura. É prédio Barão de Vassoura. Do Barão de Vassoura. Nos tapumes tem uns cartazes. Tem cartazes, tem pinturas. O próprio tapume descaracteriza. O próprio tapume descaracteriza ali o centro histórico. E fora isso, outras descaracterizações gritantes aqui no centro. E gostaria de saber também se não há uma relação onde que as autoridades poderiam correr atrás da iniciativa privada que possam fazer alguma parceria para ajudar na restauração do nosso centro histórico e o que pode ser feito em relação também, porque como eles estão abandonados, está servindo de encontros de pessoas para dormir, de uso de drogas, e está sendo perigoso para a população local, a segurança desses casarões. E o que pode ser feito em relação a isso? O IFAM tem uma pena, então ele não está aqui, não vou fazer o rebatimento. Nas demais questões, de forma geral, o que se apresenta são, uma, o que é o tombamento de vassouras e o que o tombamento permite e o que o tombamento não permite aos proprietários. Primeiro preciso entender, e isso a gente conversa muito com o prefeito, que eu, infelizmente, não moro numa casa tombada, porque eu não tive dinheiro para comprar, porque minha família não me herdou uma casa e tudo. Então, e eu tenho todas as obrigações públicas, civis e legais diante do meu imóvel. Então, se a minha casa oferecer riscos, se a minha casa der um vazamento, se o telhado estragar, eu tenho que fazer a obra, independente do tombamento ou não, porque só tenho minhas responsabilidades como proprietário. O tombamento não tira a propriedade do imóvel e o proprietário continua com as suas obrigações. A diferença está em que ele passa a ter um imóvel que ele está proibido de ter gozo. Artigo da Constituição Federal, a doutora Tereza pode, no sentido de demolir e construir prédios e construir... Como? Limitações a esse direito de uso. O Paqueras foi nisso, né? O Paqueras virou uma farmácia. Virou uma farmácia. Eu vou chegar lá. Então veja o seguinte. Então, no caso de vassouras, o tombamento não é individual enquanto as pessoas podem supor. Quando o presidente da Câmara diz que o IFAM obrigou a ele a comprar uma estante de X valor, é preciso dizer claramente que o IFAM não obriga ninguém a comprar móvel nenhum, por valor nenhum, porque o tombamento de vassouras é de conjunto, tomba-se a paisagem, estão tombadas, portanto, todas as fachadas. Todos os volumes, cada um coloque dentro da sua casa. As calçadas do Isabel.
as calçadas na área tombada. É obrigação de quem? Do município ou do IFAM? Vou continuar e esclarecemos cada um dos itens. Além dos prédios públicos e particulares, e o prefeito detém, o prefeito não como pessoa física. São importantes de darmos as respostas e já pautada na questão de solução, né, que eu acho que é o grande apelo desse final de tarde e início de noite, e se deixar vamos varar a madrugada, porque o tema, é evidente que falo em sentido de conotação, mas se fosse o caso, até estarei passar a madrugada, porque o tema realmente mexe com todos nós, é o que a gente tem percebido essa semana, quando muitas pessoas que estão aqui me abordaram perguntando se eu viria e que estariam aqui ávidas, né, por uma resposta. Primeiro ponto que eu acho fundamental de ser colocado é a questão do PAC. Por que o PAC? E é evidente que o amigo aqui ao lado, representando aqui a Superintendência do IFAM no Estado, falou que o problema não começou em 2009. É evidente que não. Com certeza não. Mas em 2009, efetivamente, o poder público e a sociedade tiveram uma resposta, tiveram uma esperança que foi criada por conta do governo federal, onde, pela primeira vez, nós vimos uma direção e falamos, agora vai. E eu percebi isso em muitas pessoas que vieram falar comigo e viram a matéria no jornal. Ali foi o grande ponto, o ápice. E quando falamos em ano eleitoral, falando do ano que vem, eu acho que ano que vem não é ano eleitoral, não, para essa questão não é não. Ano eleitoral foi quando assinaram o PAC, e até agora não liberaram nenhum real. Ano eleitoral vai ser talvez quando quiserem liberar a primeira parte dos recursos, e talvez daqui a 2 anos. Para essa questão é o governo federal, em relação à parte eleitoral, e eu posso garantir com muita propriedade que eu estou falando. Ano eleitoral você pode ter certeza que do jeito que está, ano que vem não tem recurso. Muito me desanimou também dizer que aqui o que está planejado é 1.700.000, 700 mil para o ano que vem e 1 milhão para o outro ano. A gente está falando aqui de um investimento que vai ultrapassar 10 milhões, 20 milhões, chegando aí tranquilamente. Desculpinização do centro é uma meta do PAC, do Plano de Ação das Cidades Históricas. Embutir a rede pública de eletricidade com a colocação de postes ornamentais de acordo com a arquitetura, enfim, o padrão que se exige para uma cidade como a nossa, é também uma das metas do PAC das Cidades Históricas. Ali no PAC está a nossa solução. E eu acho, aliás, eu tenho a convicção e a certeza de que a solução para essa questão é cobrarmos uma postura do governo federal com muita força mesmo, de forma muito incisiva, e isso nós já temos o apoio da mídia nacional, afinal, Globo Domingo, 3 ou 4 vezes já saíram, Jornal Dia, está a TV Rio Sul, está a mídia local aqui hoje muito bem representada, então eu tenho certeza que a sociedade do Estado, principalmente, está muito voltada para essa questão. Eu recebi diversos e-mails de várias pessoas que não moram em Vassouras, mas que têm um carinho e um amor muito grande pela cidade, além, é claro, de vários e-mails que eu recebi aqui dos moradores da cidade. Então eu penso que o PAC é o caminho. Se forem me perguntar qual é a solução, PAC, cobrar a liberação dos recursos do governo federal. Essa é a solução, eu não vejo outra solução para os problemas macro que a gente está falando aqui, que estamos falando aqui. Restauração, a questão de desculpinização, que é um problema muito sério, e eu sempre ouvi Isabel falar isso, que a prioridade seria a desculpinização. Não adiantam outras ações sem ter a desculpinização, sem ter essa ação efetiva da desculpinização. Então, na minha opinião, PAC é a solução, mas volto a afirmar, na minha opinião, também o PAC foi um movimento, pelo menos até agora, temos essa impressão, foi um movimento, e eu até confirmei aqui agora, se foi de fato nas proximidades da eleição, foi realmente isso, e até agora não há cadê o convênio? Eu assinei um convênio, e o convênio não foi devolvido. Eu tenho dúvidas se esse convênio existe. Por exemplo, foi liberada uma pequena parcela de recursos, 80 mil, para elaborar os projetos, foi isso mesmo? Ou um pouquinho mais, não lembro, Isabel? Não, mas foi feita uma licitação em Pregão que caiu bem, foi para 170, né? Tudo bem, mas colocaram 300 mil à disposição. Mas isso veio do PAC? Ou uma ação isolada do governo? Quer dizer, eu acho que isso não é do PAC. Na minha opinião, isso foi, vamos lá, vamos fazer os projetos. E mandou o recurso. Mas a figura jurídica de um convênio chamado PAC, isso até agora nós não recebemos. Então, eu acho que
doutor Rodrigo, seria até uma ação importante da gente cobrar ver se existe. Hoje realmente nós não sabemos se existe ou se não existe, mas que fizemos o nosso papel e sob a coordenação do IFAM, evidente, a sociedade fez, participando das audiências públicas e colocando ali as prioridades. Eu acho que esse é o papel fundamental. Quanto às questões que são de uma, não posso falar em competência maior, porque a do PAC, o município tem o seu papel também, e eu estou colocando aqui a necessidade de cobrarmos agora. Quanto às ações que diretamente são mais associadas e vinculadas ao município, elas estão sendo objeto de estudo até de um TAC, de um novo TAC, que é um termo de ajuste de conduta, um compromisso a ser firmado com o Ministério Público. Estamos aí na iminência de fato firmar esse compromisso, e define várias regras. Entre elas, eu gostaria de citar aqui o Código de Posturas do município de Vassouras, né, que data de 1977. E uma das obrigações do morador, por exemplo, é conservar a sua calçada, né? Ela não é nenhuma obrigação propriamente dita do município. Mas concordo também que deve o município se estruturar melhor o seu setor de fiscalização, talvez para estar atuando nessa área. Mas que está no Código de 1977, que a função de manter a sua calçada conservada e limpa, inclusive arroçada na frente do meio-fio, nesses termos diz o Código de Postura, diz que é do proprietário do imóvel. E onde não tem casa, como a Caetano Furquim ali em cima, não tem casa. Bem, veja bem, olha só, de quem é o proprietário do terreno à frente. É evidente que tem um terreno, tem um dono. Terreno público, é da prefeitura. Não, terreno público, sim, aí sendo um terreno público, passa a ser uma obrigação do município, evidente. Mas eu não estou falando aqui, eu não estou culpando ninguém aqui. Eu estou dividindo uma responsabilidade que eu acho importante que todos tenham conhecimento dessa lei. Eu acho que todos não têm o conhecimento dessa lei de 1977. Você tem as suas calçadas bem feitas e chegam lá quebrando, se o mínimo aviso e botar essas calçadas legal, essas calçadas legal já estão todas quebradinhas. Certo. A Vivo fez uma obra perfeita. Certo. Vamos lá. Para que eu possa dar prosseguimento. A Vivo saiu destruindo as calçadas aqui no centro da cidade. Olha só, para que eu possa ter um prosseguimento aqui na resposta, a gente não perder aqui o foco. E é evidente que vocês fizeram uma questão correta. Quantas calçadas que foram feitas e estão quebrando, com certeza o proprietário ainda não, o empresário não recebeu por essa obra, e com certeza para receber vai ter que estar atestado o perfeito estado de conservação dessa calçada. Pode ficar tranquilos em relação a esse ponto. Quanto a Vivo, a empresa já foi notificada para que possa vir e, sob pena de multa, está resolvendo essa questão. Acho até que a primeira multa já foi aplicada, só para que a gente possa estar colocando aqui. A questão das calçadas é um ponto, mas nós temos várias outras questões relacionadas também à questão de polêmicas que foram colocadas em relação à questão do município. Duas questões que eu vi que estão em evidência: trânsito e questão de poda de árvores. Vamos lá, questão de trânsito. As mudanças que foram feitas no trânsito de Vassouras foram feitas com base num estudo de engenheiros, feito por engenheiros de trânsito ou de tráfego de veículos pelo estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, a questão da Visconde de Araxá. Tá? Se hoje nós falamos que tem um demasiado fluxo de veículos na Broadway, antes eu recebia inúmeras reclamações de demasiado fluxo de veículos na Caetano Furquim, porque o único caminho para chegar à universidade era pela Caetano Furquim. Afinal, os ônibus não paravam lá em cima, eles entravam pela Caetano Furquim e viravam ali na Visconde de Araxá, trazendo um imenso engarrafamento até o início da Caetano Furquim. E hoje nós não temos esse problema. Foi uma coisa que foi estudada pelos engenheiros de trânsito. Por outro lado, quando invertemos a mão da Visconde de Araxá, colocamos mão única, a subida apelidada de fura-olho, né? Por quê? Justamente para que os carros pudessem ter um sentido de fluxo melhor, que antes o tráfego nessa subida que eu estou falando era extremamente ruim para subir um carro maior, e hoje o fluxo, o trânsito flui melhor nesse sentido.